Eu acho que é óbvio que o intermissivista, assim, ele não é diferente da pessoa normal, do adolescente ou do jovem comum. E eu acho que às vezes fica complicado, difícil para o jovem poder acessar essas ideias quando elas são tratadas assim de uma forma muito fria, sabe, científica, do jeito que são. Mas eu queria perguntar. Só deixa eu trabalhar um item aí que você trouxe. Quando você fala assim, ó, que a INVEX estuda de uma forma mais fria, a gente tem que avaliar com cuidado, porque INVEX não quer dizer que você não vai trabalhar suas emoções, muito pelo contrário. Que eu tô muito dizendo... pelo contrário. Você às vezes vai ter que aprender a chorar, vai ter que aprender a ficar brabo contra pessoas, aprender a expressar suas emoções, para depois você ir regulando. Então, não é que você vai ser frio, é que você já vai superar aquela condição, às vezes pelo excesso de repetição, pelas várias experiências, entende? Então, acho que é normal os jovens ter esse impacto. Agora, a gente tem que avaliar, assim, como que... aí existe uma instituição que trabalha com a INVEX, que eu acho que é a instituição que melhor poderia responder a tua pergunta, mas assim, ó, como que a gente vai trabalhar, por exemplo, a INVEX lá dentro do Instituto, que é onde eu voluntario? Bom, eu busco trazer tudo que tem de positivo dentro da INVEX, mas também as evitações, o que a pessoa está perdendo. E eu vejo, aí é opinião minha e de mais alguns voluntários, é que existe alguns jovens que eles vêm com uma capacidade íntima muito grande de autorreflexão, de acoplamento, às vezes comparador numa aula treino que eu acompanho, mas eles não conseguem transcender o processo da reciclagem, eles não conseguem levar a autorreflexão para o dia a dia deles, eles não conseguem levar o paradigma consciencial para o dia a dia deles. E aí cria, sabe o que? O antagonismo com relação ao INVEX. Ah, não, o INVEX tem isso, tem aquilo. Mas, poxa, a pessoa nem parou para estudar, para refletir, para entender o porquê que está sendo proposta essa técnica. E outra coisa, não é porque é jovem que a gente vai obrigar a pessoa a ser inversora. Eu acho que a pessoa tem um prazo ali que ela vai estudar, vai entender, vai ter experiências, até chegar um momento que ela vai se identificar e vai aplicar INVEX. No meu caso, que eu acho que é o mais importante falar do meu caso, eu queria ter esse contato desde a juventude, pelo menos desde os 24 anos, com o amparador. Para quê? Não é para ser dependente do amparador, para ele me falar tudo que eu tinha que fazer. Não, é para eu entrar em contato com esse campo de mais lucidez, para eu trazer esse campo, essa autorreflexão de lucidez para o meu dia a dia. Era isso que eu queria. Entende? Então, é muito importante, aí com base nas minhas experiências, o inversor saber dos ganhos que ele vai ter aplicando a técnica da INVEX. E como é que você acha, por exemplo, que o jovem poderia acessar melhor essas ideias? O que eu quis dizer justamente foi uma crítica a essa postura de tem isso daqui, você faz isso, tem esse livro, aí depois você tem que fazer isso, e o jovem chega lá e você tem todas aquelas normas, coisas que você tem que seguir, e às vezes aquilo não fica claro para a pessoa. Que eu já tentei apresentar. A primeira coisa é que o jovem tem que saber que ele tem que mudar o paradigma pessoal dele. Normalmente o jovem vem com um paradigma às vezes místico, religioso ou da ciência convencional. Então a primeira coisa é ele analisar o paradigma dele. Porque não adianta eu estudar uma técnica da INVEX que está sendo proposta dentro de um paradigma multidimensional, multiexistencial, holossomático, dentro de um paradigma intrafísico, fisicalista. Entende? Então, dentro da INVEX, que eu vejo que eles estão realizando um curso que se chama, talvez eu não lembre o nome do curso, mas não botei no verbete, Técnicas de Viver, que é um curso para as pessoas entenderem, para os jovens entenderem por que se aplica uma técnica existencial.
A partir do momento que você entende para que você vai aplicar uma técnica existencial, você vai optar pela essa técnica ou não. Então, deixa eu explicar assim, ó, o que eu vejo. Quais são os benefícios de você aplicar uma técnica existencial? É que você vai, no caso da INVEX, você vai parar de perder tempo. Perder tempo com hedonismos, com amizades ociosas, com leituras que não são interessantes, com grupos que às vezes vão te levar para o desvio de ProEx. Agora, mesmo assim, eu acho que cada jovem vai ter que ter esse posicionamento íntimo. Se ele quer, por exemplo, entrar num grupo lá de heavy metal, com cabelos grandes e usar aquelas roupas pretas, gente, é a opção deles. Mas eu, como intermissivista, que eu acho que é o mais importante a gente ver se esse jovem realmente é intermissivista, é como que eu posso passar a minha experiência para ele tentar se identificar ou não com a técnica da INVEX. Exatamente. E como foi no seu caso, por exemplo, como você se sentiu acolhido, com o que chamou mais atenção para você essas ideias da Conscienciologia? O que você acha que poderia chamar a atenção de outros jovens também? É porque é difícil eu falar do meu caso. É porque assim, ó, eu conheci a Conscienciologia com 16 anos, só que era o P1 e P2, então era projeção consciente. Não se aprofundava muito a autopesquisa, eu não sabia como eu poderia trabalhar as minhas emoções, por exemplo. Com 24 anos, eu comecei a ter projeções conscientes. E aí sim eu me motivei a estudar Conscienciologia. Apesar de eu ter um grupo de amigos lá que era espírita, a gente fazia, não sei se meu irmão sabe, a gente fazia, estou avisando agora, a gente fazia grupos de incorporação lá dentro da nossa casa. Eu e mais 2 amigos, um era espírita, aí vamos fazer assim, vamos fazer assado, e eu sempre com o pé atrás, porque eu já tinha feito o P1, então eu tinha um nível de autocrítica, eu sempre queria saber, mas será que é a consciência extrafísica ali? Será que é amparador? Ele disse que é amparador, mas para mim, o que ele está falando não é amparador. Entende? Então eu comecei a ter as minhas experiências. Em 2005, eu tive algumas vivências parapsíquicas aqui em Foz, de projeção, sensação de chakras, coisas que eu não tinha, e aquilo me marcou muito. Até chegar a um ponto que eu achava que todo mundo que vinha aqui em Foz do Iguaçu tinha projeção consciente, eu achava que todo mundo dominava as energias, entende? Então, hoje, dando aula de Conscienciologia lá no Instituto, conhecendo as pessoas, eu vejo o quanto é difícil as pessoas terem essas vivências parapsíquicas. Provavelmente eu tive porque os amparadores queriam me resgatar, né? Eles queriam me dar um presente de, olha, existe muito mais coisas muito mais sérias do que só a vida intrafísica. Que para mim foi o suficiente para eu começar a estudar a Conscienciologia e principalmente a INVEX. E assim, ó, eu participei do primeiro contato com a INVEX mais sério, foi no congresso de INVEX. Então lá eles me bombardearam com um monte de informação. E eu me posicionava, dizendo, não, ó, eu não concordo com isso, eu faço assim, assado, e o pessoal vinha, contra-argumentava. Eu mexeu muito comigo aquela semana da INVEX, e foi importante, porque no final das contas eu refleti e eu vi que eu queria estar daquele jeito, mais lúcido, não estar perdendo tempo com coisas que eu ainda sabia que estava perdendo tempo. Então, assim, ó, resumindo aí tudo que eu estou falando, eu vou voltar a dizer, a gente tem que criar um mecanismo, uma forma de chegar a esse jovem para que ele possa quebrar os paradigmas dele, para que ele possa experimentar um fenômeno parapsíquico, ter autocrítica para discernir se ele teve um contato, por exemplo, com um amparador ou com um guia cego, entende? Então é isso que é o mais importante. A INVEX, ela dá as ferramentas, ela não vai dar nada pronto para a pessoa. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta.
uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.